Olá pessoal, hoje com esse vídeo estarei inaugurando oficialmente o meu novo canal Xadrez e Gambitos by GB Salvio. Iremos ver uma partida no Gambito Belgrado, o qual foi jogado em 1992 em São Petersburgo, no Open, entre Igor Polovodin e Igor Zaitsev. Vejamos como aconteceu essa partida. A partida se inicia com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, D4, ED4, cavalo D5. E aí está a posição inicial do Gambito Belgrado, uma linha muito perigosa para o negro, caso o negro não saiba se defender corretamente. Seguiu-se a linha mais jogada, que é cavalo por E4. Uma posição que é muito vista em partidas blitz na internet. Normalmente, o branco joga dama E2, cravando o cavalo de E4, tentando ganhar. F5, único lance para defender o cavalo em E4. E aqui segue ou bispo G5, bispo E7, H4. Uma sugestão dada por Cyrus Lakdawla em seu livro sobre os 4 cavalos. Não foi analisado ainda ou colocado em prática. Ou o mais comum, cavalo G5, que tenta explorar a posição do cavalo de E4 com a dama em E2, mais o cavalo em G5. Mas o negro tem um lance muito forte aqui, o qual inviabiliza essa variante. D3. Ataca a dama em E2 e libera a casa D4 por um pulo de cavalo. Vejamos como prossegue. CD3, parece que de imediato o cavalo de E4 agora está perdido, pois um peão ataca ele e ele não pode se mover, o qual está cravado. Mas, cavalo D4, segue. Dama H5, cheque, G6, dama H4, e aqui é só tão somente jogar C6, e não cair na tentação de jogar o lance cavalo C2 cheque, porque rei D1, cavalo C2 e ED4, e o branco deve estar ganho nessa posição. Tomem cuidado. Bom, vejamos como segue a partida. Segue-se com, na posição inicial do Gambito Belgrado, cavalo D5, o preto joga cavalo por E4 e o branco joga bispo D3. Um lance simples, que simplesmente desenvolve uma peça, ataca a outra, prepara o roque e começa a fazer ações na coluna E, que está totalmente aberta. Quem deve chegar primeiro à coluna E é o branco. Bom, vejamos como segue. Cavalo C5. Ataca o bispo de D3 e tenta completar o desenvolvimento. Mas talvez o mais efetivo seja cavalo F6, o qual tenta expulsar o cavalo de D5. Mas o preto joga cavalo C5. O branco joga roque, tentando, claro, aproveitar a coluna E, que está totalmente aberta. Aí o preto joga cavalo E6, tapando esta coluna. Vejamos como segue. Se cavalo por D3, por exemplo, que seria um lance interessante, simplesmente o preto joga dama por D3, roque, e cavalo por D4 e tem compensação nessa posição.
Claro está que não pode tomar o cavalo em D4 porque cavalo por E7 cheque. Vejamos como seguiu a posição. Voltamos para a posição depois de o lance cavalo E6. Torre E1, bispo E7, bispo D2. Tentando completar o desenvolvimento, ligando as coisas, só falta mover a dama para E2 e o desenvolvimento branco está completo. E o preto tem um problema ainda com o bispo de C8 que está na casa inicial. Tem 2 peões a mais, mas o branco está muito melhor desenvolvido. E tem um detalhe nessa posição. Esse cavalo em E6, apesar de obstruir a coluna E, ele não está na sua melhor casa. A melhor casa defensiva é em F6, como todos já sabem. Como seguiu a partida? Roque, C3, tentando colocar o bispo numa diagonal melhor. E joga bispo C5, C por D4, cavalo de C, D4, e aqui está uma verdadeira bomba. Como o cavalo não está em F6, o branco aproveita para rematar a partida com um lance tradicional, o famoso sacrifício em H7. Bispo por H7 cheque, rei H7, cavalo G5 cheque, rei G8. Se cavalo por G5, dama H5 cheque, rei G8, bispo G5, com praticamente o mesmo desenlace. Seguiria-se F6, bispo por F6, cavalo por G6, dama G6 cheque, rei H8, torre E3 com ataque de mate. Isso está bem claro, bem visível aí na posição. Vejamos como seguiu a partida. Depois de rei G8, o branco joga dama H5, tentando dar mate em H7. O preto responde cavalo por G5, bispo por G5, F6, bispo por F6, G toma F6. Se torre por F6, torre E8 cheque, ganhando de imediato. Seguiu na partida peão por F6, dama G6 cheque, rei G8 e torre E3, e pode encomendar o santinho, o preto pode entregar uma foto para a missa de 7º dia. Seguiu D6, tentando obstruir a casa H3 para todos, mas segue-se de uma outra forma. O complemento está com dama H6 cheque, rei G8 e torre, com mate em poucos. A partida oficialmente seguiu com dama G6 cheque, rei H8, torre E3, D6, dama H5 cheque, rei G7, torre G3 cheque, bispo G4 único, torre por G4, checkmate. Uma partida que ilustra muito bem o tema do Gambito Belgrado, o qual o negro deve tomar muito cuidado quando for ter que enfrentá-la, pois tem muitas nuances de ataque nessa partida. Espero que tenha sido do agrado de todos e até uma próxima. Meu muito obrigado.